Seguindo com o nosso programa, tem mais uma vez a participação de Marcelo Bonholi. As informações da polícia em destaque no Painel Paulista. E veja só que situação de violência. José Marciano dos Santos Silva, de 45 anos, foi morto a pauladas na Avenida dos Eletricitários, no Jardim Ieda, aqui em Araraquara. Segundo informações, a vítima se envolveu em uma briga generalizada com diversos moradores do bairro. Por conta de ataques que fazia aos moradores, a vítima foi espancada com tijoladas, pauladas, socos e pontapés, morrendo no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas não pôde reanimar a vítima, que já estava sem vida. A Polícia Militar, a Polícia Civil, foram, junto com o IC, o Instituto de Criminalística, ao local do crime. Após os trabalhos das equipes de investigação, a funerária Sincef encaminhou o corpo ao IML, Instituto Médico Legal. 2 suspeitos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos, mas foram liberados. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil tem a missão de esclarecer este homicídio. Esse é o fato, né? José Marciano dos Santos Silva, 45 anos, morto a pauladas. Então, o que era um caso de perturbação do sossego público, talvez atentado ao pudor, pelas vezes em que ele se apresentava nu, enfim, se transformou num assassinato, né? E esse homem passou pelas mãos da polícia. Esteve preso essa semana, horas antes de morrer, ser entregue para a morte, né? Ser solto para a morte, passou pelas mãos da polícia. Você pode até pensar, Luiz, mas a polícia fez o seu trabalho, quem não fez foi o judiciário. É verdade, quem não fez foi o judiciário, porque tinha todas as condições, Madalena, de fazer uma avaliação do quadro psicológico e dizer, olha, cadeia não vai resolver, porque imagina esse homem transtornado, não sei se pelas drogas ou por problemas, na cadeia. Vai causar problema para ele, inclusive, na cadeia. Não vai resolver. Esse homem, por isso que eu falo, a falta de protocolo, a falta do serviço, da compreensão do problema. Esse homem deveria ser conduzido por um tratamento. Não sei se compulsório ou não, mas não poderia ter sido solto para morrer assim, dessa forma, porque passou pela mão da polícia, passou pela mão do judiciário e não resolveu o problema. Não se pode fazer a internação compulsória, Luiz Antônio. Como fazer? A família talvez devesse Mas é pedir isso que eu interdição. tô falando que tem que ser alterado, Ernesto. Quer dizer, então morrer tá certo? Ah, não podia fazer porque a lei não diz. A lei autoriza que ele morra? Autoriza que ele seja executado? A lei também não diz isso. Então, passou pelas mãos das autoridades. Então, o juiz podia falar, olha, tô chamando aqui o CAPS, tô chamando aqui o CRAS do bairro, vai ter que fazer um encaminhamento, vamos localizar um parente agora, não vamos soltar esse homem não, né? Pelo bem dele, vamos acionar um familiar, ver o que é possível fazer. Não se pode lavar as mãos dessa forma. Ou estamos sendo injustos aqui, Madalena? Barbarismo, selvageria, porque nós tivemos aí 2 situações, né? Tivemos, de um lado, uma vítima, uma pessoa que morre linchada, e do outro, nós tivemos aí a formação de um bando de assassinos, porque o sujeito que lincha uma pessoa espanca até a morte, então cada um que deu uma pancada leva nas costas realmente a peste de assassino, quer dizer, atirou uma pedra, né, para matar um elemento, quer dizer, assassino. Então é isso aí que nós temos hoje, selvageria, barbarismo, coisa que a gente imaginava que já estaria banido do nosso mundo, né? Mas não, estamos vivendo como se estivéssemos vivendo realmente na idade primata, uma coisa assustadora, bem no centro do estado de São Paulo, a região mais desenvolvida do país. Tem razão, Luiz Antônio, condução completamente equivocada num caso como esse, quer dizer, uma morte anunciada, nós mesmos anunciamos aqui dizendo, olha, se não tomarem uma medida, alguma coisa mais grave vai acontecer. Então, porque o elemento está completamente fora de si, tá bom? Agora, os moradores do bairro não têm a tranquilidade para ir numa quitanda, para ir no mercadinho, para deixar as crianças ir à escola. Quer dizer, como é que um bairro pode viver numa situação como essa? Eu teria muita preocupação de deixar minha neta sair para ir até a escola. Sim. Sabe? Sim. Eu teria medo de ir até uma farmácia, uma mercearia, uma quitanda, porque eu falei, esse rapaz ele não sabe o que ele está fazendo. Sabe? Então, quer dizer, ele dá uma paulada e mata. Quer dizer, ele não podia continuar a estar livre. Então, eu não sei se era cadeia, eu acho que não, porque a cadeia, tem razão Luiz Antônio, ele ia causar um monte de situações na cadeia. Quer dizer, tinha que ter um local onde ele pudesse ficar guardado, recolhido, tá bom? Até, logicamente, a medicina encontrar uma forma de tratamento. Agora, o que não podia era ficar na rua, mas ele ficou na rua.
Quer dizer, o que não podia acontecer, aconteceu. Ficou na rua até acontecer um caso bárbaro, selvagem como esse. Lamentável que isso continue acontecendo. É o caso de saúde mental, psicossocial ou tratamento químico, Fernando, que parece que não está ainda funcionando no Brasil, né? Infelizmente não funciona, não é de hoje. Há muito tempo a gente até cobra esse tipo de ação. Agora, esse caso ele é emblemático, ele dá o exemplo perfeito de como as coisas são tratadas, né? Até a própria permanência diminuta dele no sistema prisional, aí ficou pouco tempo preso, alguma coisa que não resolve absolutamente nada. Aliás, não resolve nem de quem fica muito tempo, essa é a verdade. Infelizmente você tem aí as exceções a essa regra, mas a maioria, infelizmente, não consegue responder a contento numa mudança de comportamento. Agora, era claro que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, a própria permanência dele pequena, acho que já reflete um pouco dessa situação. Olha, aqui ele vai dar muito problema, então devolve para a rua para ver o que acontece. É o que aconteceu. O Fernando está coberto de razão numa coisa. A gente falha como sociedade, porque a gente olha simplesmente para o outro lado. Ninguém está empenhado nesse processo a resolver o problema. Ninguém está se colocando na pele da pessoa que está sofrendo. Todo mundo faz a sua parte para empurrar o problema para o próximo estágio burocrático. Ou seja, a minha função no serviço público está sendo lavar minhas mãos. Desde que o problema não esteja comigo, ele está resolvido pelo menos para mim. Isso é uma falha da sociedade e é de uma crueldade sem limite, certo, Chico? Sim, Ernesto, crueldade inclusive para quem estava sendo vítima desse homem que agora foi vítima de espancamento, né? Porque é por isso que muitas vezes há pessoas que não confiam na justiça e aí acabam agindo com as próprias mãos de maneira equivocada. Esse é um exemplo, porque passou sim pelas mãos do Estado, passou pela polícia e o judiciário colocou nas ruas. Então, o que isso leva? Depois de várias denúncias, porque se o caso chegou ao programa é porque acredito que antes talvez já tinha chegado até a polícia em algumas oportunidades. E quando a polícia cumpre o seu papel, encaminha para a polícia judiciária, o Poder Judiciário vai lá e o coloca nas ruas. Aí já faz com que a população se revolte ainda mais diante de um caso como esse, porque passa a não acreditar na justiça e toma as medidas que são equivocadas, mas que são aquelas medidas que, para esse grupo que cometeu esse crime, são as mais justas nesse momento, infelizmente. Justas não, pode até ser aquelas que eles encontraram da sua forma, né? Agora, não dá para falar de forma justa, né? Justo não cabe numa situação como essa.